coisas, né? Sobre o fim, sobre o final dos tempos. Eles queriam saber o que era que ia acontecer, eles queriam saber quando ia acontecer, eles estavam curiosos para saber se ia haver sinais e que sinais seriam esses. Então eles estavam o tempo todo com Jesus e eles estavam ali preocupados e curiosos para saber tudo sobre o fim, para saber tudo sobre a salvação, para saber tudo sobre o final dos tempos. E aí eu fico pensando, e nós? Será que nós como cristãos estamos com esta mesma preocupação? Estamos nos preocupando com o fim? Estamos nos preocupando em pensar na volta de Jesus? Será que nós como cristãos estamos curiosos para saber se Jesus vai voltar logo ou se Jesus vai demorar para voltar? Será que isso nos preocupa realmente? Ou será que nós estamos nos deixando levar pelas preocupações terrenas? Ou será que as nossas preocupações têm sido nossa vida, tem sido aquilo que nos tira a paz, que nos preocupa? Ou será que aquilo que nos preocupa é saber o que vamos fazer futuramente, saber o que vamos ter, saber se vamos realizar tudo aquilo que a gente sonhou, tudo aquilo que a gente planejou, falando terrenamente? Será que a nossa preocupação é com a nossa salvação, é com a volta de Jesus? Ou será que a nossa preocupação é com aquilo que nós planejamos, é com aquilo que nós sonhamos, é em ter, é em fazer, é em ser, é em ficar conhecido? Qual será realmente a nossa preocupação? Porque nós vemos ali que estes 4 discípulos, eles estavam preocupados em saber da volta de Jesus, em saber do final dos tempos, em saber quando ia acontecer, como ia acontecer, quais seriam os sinais. Então eles estavam ali preocupados com a salvação deles. E nós deveríamos também nos preocupar mais com a nossa salvação. Porque o que nós vemos hoje é uma geração de crente que abre a boca e diz, é o que mais nós ouvimos: somos a geração do arrebatamento. Sim, somos a geração do arrebatamento. Mas será que essa geração do arrebatamento está realmente preocupada com a sua salvação? Será que essa geração do arrebatamento acha que vai subir de qualquer maneira, que do jeito que quiser, fazendo tudo o que quiser, vai ser arrebatado realmente? Será que esta geração que se diz do arrebatamento acha que vai entrar no céu de qualquer maneira, sem abrir mão de suas próprias vontades, de seus próprios desejos, das suas concupiscências carnais? Então, nós temos que saber que nós somos a geração do arrebatamento. Mas nós não vamos ser arrebatados se estivermos vivendo de qualquer maneira, se estivermos vivendo de qualquer jeito, se estivermos querendo levar o evangelho light, o evangelho que pode tudo, o evangelho que eu faço o que eu quero, que eu faço o que me dá vontade, porque o importante, o que Jesus quer é o coração. Jesus não quer só o coração, Jesus quer tudo. Então, será que nós somos essa geração do arrebatamento que nós somos? Será que nós estamos realmente preocupados com a nossa salvação? Então, é uma coisa que nós devemos refletir, que nós devemos parar para pensar, porque não adianta só ser da geração do arrebatamento, tem que estar pronta para o arrebatamento, tem que estar pronto para o arrebatamento, porque crente despreparado não vai ser arrebatado, crente que estiver dormindo não vai ser arrebatado, crente que estiver vivendo de qualquer maneira não vai ser arrebatado, porque o crente que vai ser arrebatado é o crente que passa pela porta estreita, é o crente que entende que o caminho é apertado, é o crente que sabe que precisa renunciar, é o crente que sabe que precisa viver uma vida de santidade, é o crente que sabe que precisa viver uma vida buscando mais e mais a Deus a cada dia. Então nós vemos que esses discípulos, eles estavam ali questionando Jesus para saber mais sobre o final dos tempos. E muitos de nós não estamos tendo essa preocupação. Muitos de nós estamos ainda vivendo até no Evangelho, mas como se estivéssemos achando que Jesus ainda vai demorar muito para voltar, que
desde pequeno que eu ouço isso, desde pequena que eu ouço que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou. Mas nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso. Nós temos que entender que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos para ele é como um dia. Então para nós parece que está demorando, mas ele não está demorando. Ele apenas abreviou o tempo para que muitos se salvem, para que muitos venham se arrepender, para que naquele grande dia muitos não venham abrir a boca e dizer: eu não tive chance, eu não tive oportunidade, ninguém me falou do evangelho, eu não tive tempo para me arrepender, eu não tive tempo para mudar de vida, eu não tive tempo para mudar de atitude, de conduta. Então, por isso que Jesus ainda não voltou. E aí nós vamos ver que eles fazem, a pergunta a Jesus: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E aí vai dizer então que Jesus começa a dizer a eles: tenham cuidado para que ninguém os engane. Ou seja, tenha cuidado para não ser enganado. Mas como é que o crente não vai ser enganado? Como é que eu e você não vamos ser enganados? Simplesmente só não vai ser enganado aquele crente, aquela crente que examina as escrituras. O crente é crente que conhece a palavra. Só não vai ser enganado aquele que conhece a palavra do Senhor, aquele que medita nela, aquele que reflete nela, aquele que estuda a palavra, aquele que tem conhecimento da palavra. Porque nós vamos ver que o Senhor, ele diz a nós lá na sua palavra, lá em Mateus 22, 29, o seguinte: errais porque não conheceis as escrituras. Então por que muitos erram? Por que muitos são enganados? Porque não lê Bíblia, porque não estuda a Bíblia. Tem estudo bíblico na igreja? Não vou. Não, eu tenho coisa mais importante para fazer. Tem estudo bíblico na igreja, mas eu preciso viajar, eu preciso resolver meus problemas, eu preciso visitar meus parentes, eu preciso bater um papinho com fulana de tal, com fulano de tal, que eu não vejo há muito tempo. Então, nós não tem como uma pessoa que não estuda a Bíblia, que não examina as escrituras, ela não ser enganada. Então qual é a receita para mim, para você não sermos enganados? Conhecer as escrituras. A receita para nós não sermos enganados é conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra, quando você medita na palavra, então você vai estar ciente de tudo aquilo que vai acontecer, e você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, você não vai ser enganado por falsos profetas, você não vai ser enganado quando chegar alguém com uma mensagem diferente do que está na Bíblia. Você não vai ser enganado porque você conhece a palavra, você conhece as escrituras. Então nós vemos aí que os discípulos, eles estavam preocupados com a salvação deles. E essa tem que ser a maior preocupação do crente. A nossa maior preocupação tem que ser com a nossa salvação. Nós devemos parar para pensar: será que a forma que eu estou vivendo, será que o jeito que eu estou vivendo na presença de Deus, será que se Jesus voltar hoje, será que eu estou pronto para me apresentar diante dele? Será que a forma como eu estou vivendo está agradando ao Senhor? Será que do jeito que eu estou vivendo eu vou subir, eu vou ser arrebatado? Então, essa é uma reflexão que nós, como crentes, devemos estar fazendo e devemos estar nos preocupando. Então, nós vamos ver que como Jesus falou aí, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, ele vai continuar e vai dizer: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá também terremotos em vários lugares e fomes. Esses são os princípios das dores. Então, será que eu e você já paramos para analisar tudo que tem acontecido à nossa volta, tudo que tem acontecido pelo mundo? Será que como cristãos nós estamos achando que tudo que tem acontecido é normal? Será que como cristãos nós continuamos achando que tudo que está acontecendo simplesmente sempre aconteceu e ponto? Será que nós não estamos percebendo que nós já estamos vivendo esse princípio das dores? Será que nós não estamos parando para perceber, para analisar que diante de tudo que tem acontecido,
nós já estamos vivendo esse princípio de dores. Então, e quando nós chegamos no princípio das dores, o que é que acontece? A palavra vai dizer que a mulher grávida, quando ela está perto, né, de ter a criança, ela começa a sentir o quê? Dores. Então, se nós já estamos vivendo o princípio das dores, é porque o fim está próximo. É porque Jesus está voltando. É porque Jesus está às portas. É porque Ele não vai mais tardar. E independente do que alguém diga para você, independente do que alguém fale para você, viva cada dia na certeza de que o Senhor está próximo, que a vinda do Senhor está próxima e que é necessário buscar uma vida de santidade. É necessário cada dia buscar mais ao Senhor. É necessário cada dia viver uma vida mais de obediência ao Senhor, uma vida mais que agrade ao Senhor, cada dia mais renunciando e cada dia mais sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra vai dizer que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. E se nós somos guiados pelo Espírito Santo, não tem como nós continuarmos praticando os mesmos pecados de antes. Não tem mais como nós continuarmos praticando, vivendo nas velhas práticas. Porque se nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. E só tem uma forma de vencer o pecado. É quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Ah, Marluce, mas como é que eu vou ser guiada pelo Espírito Santo? Lendo Bíblia, orando, jejuando e buscando viver uma vida santa, buscando viver uma vida de obediência, buscando obedecer aquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra. Então, nós vamos ver que lá em Gálatas, Paulo, ele vai falar isso pra gente, né? Que ele vai dizer o seguinte, como é que ele diz? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais ou menos assim, sejam guiados, né, pelo Espírito Santo de Deus e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não vamos cumprir as concupiscências da carne. Nós não vamos fazer aquilo que a nossa carne quer. Porque se Jesus está às portas, se nós estamos vendo aí o princípio das dores, nós já estamos vivendo isso. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós devemos estar vigilantes. Nós não devemos ficar desapercebidos. Nós devemos viver sabendo que a qualquer momento nosso Rei Jesus, ele estará voltando. A qualquer momento ele virá buscar a sua igreja. E se ele vem a qualquer momento buscar a sua igreja, é necessário que eu e você estejamos preparados. É necessário que eu e você estejamos vigilantes. Estejamos em todo o tempo vigiando, em todo o tempo orando, em todo o tempo buscando ser mais santos, em todo o tempo buscando ser mais limpos. Porque a palavra ela vai dizer: quem estiver limpo, limpe-se mais. Quem estiver sujo, suje-se mais. Então é tempo de buscar santidade. É tempo de se limpar mais a cada dia. É tempo de se preparar, de vigiar, para que naquele grande dia você não venha ficar decepcionado quando ver a igreja subir e você ficar. Então é necessário nós vivermos uma vida de santidade. Não basta apenas ser da geração do arrebatamento. É necessário saber que a geração do arrebatamento só vai subir se estiver preparada. A geração do arrebatamento não vai subir despreparada. Amém? Então nós vamos ver que o Senhor, ele é bem claro que nós vamos ver guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Não é o fim ainda. Porque nós vemos que quem estuda sabe quantas guerras já aconteceram, né? Quantas guerras no Brasil mesmo. Já teve a Primeira Guerra Mundial, já passamos pela Primeira Guerra Mundial. Nós não, mas nossos, né? Nossa parentela, né? Passaram pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial. Nós vemos aí guerras entre países. Nós vemos aí guerras e guerras, nação contra nação. Mas como ele disse, ainda não é o fim. Mas não se assuste, porque tudo isso tem que acontecer. Mas ainda não é o fim. É o que ele diz. Aí nós vamos também para as guerras espirituais. Nós sabemos que
nós como crentes passamos por guerra. Nós como crentes enfrentamos guerras todos os dias. Não é porque eu sou crente, não é porque você é crente, não é porque você prega, não é porque você louva, não é porque você evangeliza, não é porque você roda no manto, não é porque o diabo teme quando você abre a boca, não é porque o diabo lhe respeita, não é por isso que você não vai passar por guerra espiritual. Porque quando nós viemos para o Evangelho, nós não recebemos a promessa de que tudo seria mar de rosas, que tudo seria flores. Muito pelo contrário, Jesus ele foi bem claro: no mundo tereis aflições. Então todos nós vamos passar o tempo todo por guerra. Mas a guerra não é para parar o crente, a guerra não é para parar o cristão. A guerra é para que nós venhamos nos fortalecer. Está vivendo guerra, está passando guerra, mas está adorando. Está passando por guerra, mas está pregando. Está passando por guerra, mas está louvando. Está passando por guerra, mas está evangelizando. Porque o crente ele não pode paralisar por causa da guerra. O crente ele não pode paralisar porque está passando por guerra. Até porque nós temos que entender que passamos por guerra, sim, mas quando passamos por guerra, se nós somos fiéis com o Senhor, também vamos viver grandes livramentos, também vamos receber escape, também vamos receber vitória. Então a vida do crente passa por muita guerra, passa, mas não é só guerra, tem livramento também, tem escape também, tem vitória também. Então nós vamos ver que nós estamos muito preocupados, né, com a nossa vida terrena. Hoje em dia nós vemos muitos crentes, que eu não vou falar incrédulos, até porque aqui não tem ninguém incrédulo, né? Então nós vamos falar para crente. Nós vemos hoje muitos crentes que estão muito preocupados com o quê? Ah, será que um dia eu vou ter um cargo na igreja? Será que um dia eu vou ser pastor? Será que um dia eu vou ser pastora? Será que um dia eu vou ser um pregador famoso? Será que um dia eu vou ser uma cantora famosa? Será que um dia eu vou ser conhecido? Será que um dia eu vou ter fama? Será que um dia eu vou pregar para uma multidão? Será que um dia eu vou pregar e todos vão se levantar e vão aplaudir? Então hoje nós vivemos uma geração de muitos crentes que estão preocupados com isso aí. Muitos crentes que estão preocupados em ser, estão preocupados em ter, estão preocupados com fama, estão preocupados em ter sucesso, estão preocupados em aparecer em cartazes, estão preocupados em pregar para multidões, em ser, nacionalmente conhecido ou até mundialmente conhecido, mas não estão se preocupando com a sua própria salvação, não estão se preocupando com a sua alma, não estão se preocupando se vão subir ou se vão ficar, estão achando que vão levar a vida de qualquer maneira e quando Jesus vier, vai subir, mas não vai subir, infelizmente não vai subir. Porque a palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor é verdadeira e é fiel e vai se cumprir, querendo ou não. A palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Então, eu peço aos irmãos que abram aí em Miqueias 7:7, amém? Depois de Jonas. Primeiro nós vamos ver aí o versículo. Eu falei 7:7, mas a gente vai ler o 6 também. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. E o 7, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, muitas vezes, nós passamos por guerra no meio da nossa própria família. Muitas vezes você é crente, mas dentro da sua casa só você às vezes é crente. Dentro da sua casa às vezes outras pessoas ainda não são crentes. E aí o que é que acontece? Elas começam a se levantar contra você. Ah, que igreja é essa que todo dia tem culto? Que igreja é essa que todo dia tem culto de oração? Que igreja é essa que você agora faz parte, que você não participa mais de um jantar em família, que você não vem
não aparece mais numa noite de Natal, que você não aparece mais numa Semana Santa, que igreja é essa que você não liga mais para os seus, que você agora só vive na igreja, que todo dia agora você está no culto, todo dia agora é oração, todo dia agora é culto, todo dia é isso, todo dia aquilo, você não sai mais, você não se diverte mais. Ou seja, nós passamos por guerra também no meio da nossa família. Nós enfrentamos também no meio da nossa família guerras. Mas o que é que acontece? Nós não devemos desanimar, porque alguém da nossa família tem se levantado contra. Nós não devemos desanimar quando alguém da nossa família vem contra nós. Quando alguém da nossa família começa a nos criticar ou até a zombar de nós por causa do Evangelho. Porque estamos servindo ao Senhor. Porque estamos fazendo a vontade do Senhor. Olha como a palavra fala. Porque os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Mas eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Então estão se levantando, mas você deve dizer não. Eu continuarei servindo ao meu Senhor. Eu continuarei fazendo a obra do Senhor. Eu continuarei indo aos cultos, cultuar ao meu Senhor. Eu continuarei fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque aquilo que o inimigo tem usado para te abater, não pode te abater. Aquilo que o inimigo tem usado para te parar, não pode te parar. Muitas vezes nós pensamos que são só pessoas de fora que vão tentar nos paralisar, que vão tentar nos desanimar, mas muitas vezes são os da nossa própria casa. Muitas vezes são aqueles que primeiramente deveriam nos motivar, nos incentivar, são os que mais nos colocam para baixo, são os que mais tentam nos paralisar. Mas nós devemos levantar e seguir em frente e continuar esperando no nosso Deus, que é a nossa salvação, porque nada pode nos paralisar, nada é mais importante do que a nossa salvação, do que a salvação da nossa alma. Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abrem Mateus 22, 23, amém? Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Porque como nós falamos, né, tem crente que só pega a Bíblia na hora que vai para a igreja. Tem crente que só abre Bíblia na igreja. Tem crente que só lê Bíblia quando está na igreja. Mas quando chega em casa, coloca lá em cima da estante, coloca lá na peça e esquece que tem Bíblia, porque Deus lhe dá 24 horas no dia. Mas se perguntar a muitas pessoas, hoje você leu a Bíblia? A resposta vai ser: não tive tempo. Outros vão dizer: sinceramente, eu não gosto de ler. Outros vão dizer: eu trabalhei demais. Então será que Deus lhe dá 24 horas do dia e em nenhum momento você pode pegar a Bíblia para ler? Porque infelizmente o que nós vemos é isso: crentes que só pegam na Bíblia quando estão na igreja, mas ao chegar em casa coloca lá na peça e esquece. E muitos ainda vivem como viviam lá no mundo, usando a Bíblia como amuleto. Abre lá no Salmo 91, deixa lá aberta. Mas se você perguntar um versículo do Salmo 91, não vai saber lhe responder. Por quê? Porque não lê. Porque acha que simplesmente abriu lá no Salmo 91, já livrou do mal, já está tudo ok, já está tudo certo. Não precisa conhecer, não precisa ler, não precisa nada. Então vamos passear um pouquinho na Bíblia, porque é necessário ler Bíblia, amém? Mateus 22. 22. Foi 22, não foi? Ah não, gente, perdão, é Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. Então, mais uma vez aí, palavras do próprio Jesus. Todos odiarão vocês. Nós seremos odiados por pessoas. Pessoas vão se afastar de mim, de você, simplesmente porque nós amamos a Jesus, porque nós servimos a Jesus.
Então, infelizmente, muitas pessoas vão achar, agora você é muito quadrado, você é muito careta, você não participa mais de nada, você não participa mais de uma confraternização no trabalho, você não participa mais de uma farra em família, você não aparece mais para, para uma resenha entre amigos, e nisso eles começam a se afastar, a nos odiar, porque estamos servindo ao Senhor Jesus. Mas o que é que Jesus diz aqui? Aquele que fica firme até o fim, esse será salvo. Porque nós temos que entender todos os dias que nada pode nos tirar do caminho da salvação. Nada pode nos tirar do caminho do céu. Porque tudo nessa terra vai passar. Mas a nossa salvação, nós não podemos abrir mão da nossa salvação por nada. Amém? E nós vamos ver aí que quando Jesus ele diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome, e aquele porém que fica firme até o fim, esse será salvo. Então, esse aí é o segredo, aquele que ficar firme. Então não adianta eu pregar, não adianta eu louvar, não adianta eu evangelizar, não adianta eu fazer a obra se eu não permanecer firme até o fim. Então o segredo para mim, para você ser salvo, é permanecer firmes até o fim. O próprio Jesus falou, nós temos que permanecer firmes até o fim se quisermos ser salvos. Amém? Glória. Agora eu convido os irmãos para abrir em Lucas 21, do 34 ao 36. Lucas 21, do 34, vamos ler do 34 ao 36. Amém? Olha aí o que Jesus vem falar nessa palavra. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Amém? Então, olha aí como Jesus fala claramente nessa palavra. Tenham cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado para que o pecado não lhe tire do céu. Tenham cuidado para que as preocupações deste mundo, os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, não tirem você do céu. Tenha cuidado para que a sua carne não tire a sua salvação. Tenham cuidado. Então Jesus ele nos alerta a ter cuidado para que nada tire a gente do céu. Jesus ele aqui vem alertar, a exortar a gente a ter vigilância, a ter cuidado para que os prazeres deste mundo, as nossas vontades, os nossos desejos, os desejos da nossa carne não venham nos tirar do céu, não venham nos afastar de Deus, não venham tirar a nossa salvação. Por quê? Porque como eu falei antes, como eu disse antes, qual tem sido a nossa preocupação? A nossa preocupação tem sido com a nossa salvação, com a nossa alma, em agradar a Deus. A nossa preocupação tem sido com a volta de Jesus, com o arrebatamento que está próximo? Ou nós estamos nos preocupando mais em ser, em ter, em fazer, em comprar, em adquirir riquezas, em adquirir bens, em viver, curtindo a vida? Ou a nossa preocupação tem sido, a vida é curta, eu preciso aproveitar, eu preciso curtir, eu preciso fazer, eu preciso acontecer? Então qual tem sido a nossa preocupação? A nossa preocupação tem sido com as coisas desta terra.
em viver uma vida santa. Nós precisamos nos preocupar em viver uma vida de cada dia estarmos mais perto de Deus, cada dia orando mais, cada dia buscando mais, cada dia nos aproximando mais de Deus. Nós devemos viver uma vida de vigilância, como Jesus diz na sua palavra, em todo tempo orando, em todo tempo vigiando, tendo cuidado para não cumprir as concupiscências da carne, porque a nossa carne ela quer nos arrastar para o inferno. E se nós vivermos fazendo aquilo que a nossa carne deseja, nós não vamos ser arrebatados, nós não vamos entrar no céu, mas nós vamos descer a passos largos para o inferno. Então, é necessário a cada dia buscar uma vida de santidade, é necessário a cada dia buscar uma vida de aproximação cada dia mais com Deus, uma vida onde nós temos que entender que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque muitas vezes nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é isso? Todos nós ouvimos, todos nós conhecemos essa palavra, mas o que é que acontece? Será que nós estamos buscando mesmo em primeiro lugar o reino de Deus? Aí tem uma música, né, um louvor muito bonito, que é aquele que fala assim, como é que diz? Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, né? Tem um louvor lindo que fala, é lindo ele, e muitos de nós ouvimos, muitas vezes até choramos, muitas vezes fechamos os olhos e sentimos a presença de Deus naquele momento, e é muito lindo, a letra é linda, mas e aí? Será que você está disponível mesmo? Será que você já entendeu mesmo que em primeiro lugar se deve buscar o reino de Deus? Ou você diz, estou disponível, usa-me, mas quando Deus usa a pastora para dizer, vamos fazer uma obra de evangelismo, você tem coisas mais importantes para fazer. Quando a pastora, Deus usa a pastora para dizer, nós vamos fazer uma campanha, você acha que você já tem algo mais importante para aquele dia, para aquele horário, então você não vai participar da campanha. Então, quando diz assim, você vai pregar tal dia, então você diz, você está disponível, você canta que você está disponível, usa-me, estou disponível. Mas quando diz, você vai pregar tal dia, pastora, bota outra pessoa, fulano, manda outra pessoa, eu não estou preparado não, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, é tanta desculpa. Aí quando diz assim, aí você canta, estou disponível, usa-me. Mas quando diz assim, tem evangelismo, mas acontece tanta coisa, é tanto imprevisto, é tanta desculpa, é filho que cai doente, é filho que precisa ir não sei para onde, é trabalho que tem que fazer extra para ganhar um extra, é tanta desculpa que acontece, mas eu estou disponível. Toma vergonha na cara, porque você está disponível para você mesmo, você está disponível para suas próprias vontades, você não está disponível para a obra de Deus, porque quando eu e você entendemos que em primeiro lugar vem o reino de Deus, em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, então a obra de Deus tem que vir em primeiro lugar. Se tem evangelismo, eu estou dentro, se tem culto na praça, eu estou dentro, se tem estudo bíblico, eu estou dentro, se é para pregar, eu não consigo, eu não posso, mas eu vou pedir a Deus direção, eu vou pedir a Deus luz, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me preparar, mas eu vou pregar. Se é para louvar, eu vou louvar. Agora eu estou disponível, mas na hora que diz, você vai louvar tal dia, minha garganta está doente, eu não consigo, coloca outra pessoa, não sei o que. Então, se você entende que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então se você canta que você está disponível, realmente esteja disponível, porque nós só estamos disponíveis quando nós entendemos que em primeiro lugar vem o reino de Deus. Nós só estamos disponíveis quando nós entendemos que em primeiro lugar é a obra do Senhor, em primeiro lugar devemos buscar aquilo que é do céu, porque se nós já estamos vivendo o princípio de dores, se nós estamos vivendo tempos de guerra, se nós sabemos que o Senhor está vindo, que o Senhor está voltando, que a vida do Senhor está próxima, então é momento de nos aproximarmos mais de Deus, é momento de buscar mais ao Senhor, é momento de fazer mais a obra, é momento de realmente estar disponível para a obra, é momento de realmente estar disponível para fazer aquilo que
está disponível. Vamos fazer uma análise das nossas vidas e vamos ver quantas vezes nós nos disponibilizamos para a obra do Senhor. Quantas vezes nós nos disponibilizamos para fazer aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos ordena. Então, nós estamos vivendo tempos de guerra, nós estamos vivendo o princípio das dores, nós estamos vendo os sinais acontecendo, nós estamos vendo profecias se cumprindo. Então não é mais tempo de dormir, não é mais tempo de ficar parado. Eu convido os irmãos para ir agora lá em Romanos 13:13, amém? Se você não tem tempo de ler Bíblia em casa, você vai ler Bíblia na igreja, amém? Romanos 13:13. Amém? Onde Paulo vai falar aí o seguinte: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E vamos aí para o 13. Nós lemos o 11 e agora vamos ler o 13, amém? Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Então, como eu falei há pouco, né? Paulo ele está aqui nos alertando o seguinte, né? Vocês que conhecem o tempo, já é hora de quê? De despertar. Então não é mais hora de crente estar dormindo, não é mais hora de crente estar perdendo tempo com redes sociais, não é mais hora de crente estar perdendo tempo com Facebook, Instagram, videozinho engraçado, não é mais hora de crente estar perdendo tempo com séries, não é mais hora de crente estar perdendo tempo com Netflix, não é mais tempo de crente estar perdendo tempo com novelas, não é mais tempo de crente perder tempo, é hora de crente despertar, é hora de crente despertar do sono, é hora de crente acordar, que é hora de crente buscar mais ao Senhor, é hora de crente orar mais, é hora de crente ler mais Bíblia, é hora de crente viver realmente para o Evangelho, viver realmente para Cristo, buscar realmente em primeiro lugar o reino de Deus. E aí quando nós dizemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e aí nós voltando lá, nós vamos ver o seguinte: a maioria não descrente, não, crente mesmo, quando acorda de manhã, em primeiro lugar o reino de Deus. Eu conheço a palavra, mas em primeiro lugar eu vou pegar o celular e vou olhar as redes sociais, vou ver quem mandou mensagem, vou ver quem foi que falou comigo, vou ver quem foi que publicou algo interessante para eu olhar, vou olhar lá os status dos meus amigos, dos meus colegas, vou olhar lá ver se tem algum status interessante, vou olhar lá ver se tem alguma mensagem interessante no Instagram, vou lá ver se tem alguma mensagem interessante no WhatsApp. Então, cadê o primeiro lugar, o reino de Deus? Cadê a primícia para Deus no seu dia? Ficou aonde? E aí nós vemos muito crente que quando chega a noite, a madrugada, não consegue orar. Não consegue de jeito nenhum orar. Mas vai ver quantas horas passa nas redes sociais. Vai ver quantas horas perde de sono assistindo série, ou assistindo videozinho engraçado, ou conversando com pessoas, né? Vamos ver. E aí quando diz assim, você orou? Não, porque, eu não consigo, pastora, não consigo não. É um sono, por que o sono? Porque você já gastou sua energia toda, você já cansou sua visão assistindo vídeos, você já gastou sua energia conversando com pessoas no Instagram, no WhatsApp, você já gastou sua energia assistindo Netflix, então agora você está cansado, agora você está esgotado, agora você não tem mais disposição, não tem mais ânimo, agora o sono bateu, agora eu vou
ele não publicou. Então toma vergonha. Toma vergonha, porque não é mais tempo de crente estar dormindo. Não é mais tempo de crente estar perdendo tempo com as coisas desta terra. É tempo de crente vigiar. É tempo de crente orar. Tempo de guerra não é tempo de se brincar. Tempo de guerra é tempo de guerrear. Crente tem que guerrear. Nós temos que entender que nós saímos de uma guerra, logo vamos entrar em outra. Nós vemos que saímos de uma guerra, as coisas parecem que agora se acalmaram, mas imediatamente se levanta outra guerra. E aí você vai ficar perdendo tempo, ou você vai se revestir e partir para a guerra. Porque quando o Senhor ele nos chamou para o Evangelho, Ele não nos chamou para ficar parado. Ele não nos chamou para ficar, como é que diz? Prostrados numa cadeira, somente vir no culto, voltar para casa e dormir, não. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para guerrear. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos alistou para a guerra. Ele nos alistou para guerrear. É saindo de uma guerra, entrando em outra. E está se revestindo em todo o tempo. Está o tempo todo se revestindo de Jesus, como na palavra, na oração, no louvor, vindo aos cultos, não faltando culto, não faltando estudo bíblico. Então nós temos que estar o tempo todo nos revestindo, o tempo todo nos preparando, o tempo todo prontos para estar guerreando. Então nós vamos ver que nós estamos passando tempos de guerra, sim. Nós vamos ver que nós estamos vivendo o princípio de dores. E nós vamos ver na palavra que não é mais tempo da gente perder tempo. Não é mais tempo da gente dormir no ponto. Não, é tempo do crente despertar. É tempo de crente acordar. É tempo de crente se preparar. É tempo de crente entender que agora é necessário se santificar mais a cada dia. Que agora é necessário buscar mais ao Senhor a cada dia. Que agora é necessário estar cada dia se revestindo com as armaduras do céu. Todos os dias buscando ao Senhor. Cada dia nos aproximando mais de Deus. Cada dia resistindo ao inimigo. Cada dia, como é que diz? Se abdicando das coisas desta terra, das coisas da carne, abrindo mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, porque o Senhor está voltando, porque a vinda do Senhor está próxima. E nós somos da geração do arrebatamento, sim, mas nós só vamos ser arrebatados se estivermos preparados. Nós só vamos ser arrebatados se estivermos com as nossas lamparinas cheias de azeite. Nós não vamos ser arrebatados de qualquer maneira. Nós não vamos ser arrebatados de qualquer jeito. Então é muito bonitinho isso aí que as igrejas pregam. Todo mundo agora prega e todo mundo canta que somos a geração do arrebatamento. Mas a geração do arrebatamento precisa estar preparada. Porque não adianta ser geração do arrebatamento e estar como as 5 virgens imprudentes, estar com suas lamparinas apagadas, sem azeite. Porque não busca, porque não procura consertar a vida, porque não procura renunciar, porque não procura fazer aquilo que é do céu, porque não procura fazer a vontade de Deus. Então, se você é da geração do arrebatamento e se você quer ser realmente arrebatado, começa a despertar, começa a buscar realmente aquilo que é do céu, começa a viver uma vida de santidade e obediência, começa a viver uma vida realmente com Deus, uma vida com Deus. Porque se nós formos passear na Bíblia, nós vamos ver que servos de Deus que foram arrebatados, mas foram arrebatados porque tinham uma vida com Deus. Nós vamos ver que Enoque ele foi arrebatado. Por quê? Porque ele andava com Deus, porque ele andou tanto com Deus que Deus levou ele, Deus arrebatou ele. Então não é de qualquer jeito que se é arrebatado, não é de qualquer jeito que se entra no céu. Tem que ter uma vida de renúncia, tem que ter uma vida transformada, tem que ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida de busca, tem que ter realmente uma vida com Deus. Porque não adianta eu ter uma vida com Deus dentro da igreja, eu mostrar dentro da igreja que eu sou crente e lá fora eu sou outra coisa, e lá fora eu sou outra pessoa, e lá fora eu não dou testemunho de crente, e lá fora a minha conduta não é de cristã, e lá fora a minha conduta não é de quem serve a Jesus. Então é tempo de crente despertar, é tempo de crente se preparar para que realmente nós venhamos ser arrebatados, amém? E eu convido a igreja para se colocar de pé nesta hora.